Beleza, agora está sendo gravado. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando agora, bom dia para quem já estava aí. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre introdução aos seres vivos, né? Então, nós vamos falar sobre classificação dos seres vivos, tá? A gente consegue, antes de qualquer coisa, olhar para essa imagem. Eita, Jesus! A gente consegue olhar para essa imagem aqui e ver quais são os seres vivos nela? Me digam aí. Me digam aí o que vocês conseguem ver de seres vivos. Vamos ver se vocês conhecem os animais ou se só Jesus na causa. A árvore, né? Não temos só animais aí como seres vivos. Temos árvore, temos o que mais? Temos aves. Temos mamíferos. Será que temos Herbívoros. herbívoros? Temos herbívoros. Temos o que mais? Carnívoros. Carnívoros. Pessoal, Omnívoros. vocês conseguem perceber que só de falar os animais que a gente já está classificando de alguma forma, né? A gente está classificando os herbívoros, os carnívoros, como eu falei com vocês, né? A forma de como os animais se alimentam também é um meio de classificação. Então, a gente vai ver, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Então, a gente vai ver aqui que os animais, né, plantas, bactérias, fungos, algas, tudo isso que tem vida, né? Perdão se eu esqueci de alguma forma de vida e não mencionei, mas tudo isso que tem vida teve que ser classificado de alguma forma, porque a humanidade é curiosa, né? Nós, seres humanos, somos curiosos. Imaginem, há muitos e muitos, muitos e muitos anos atrás, você, né, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada além de alguns livros, né, com histórias, sei lá. E antes disso ainda, né, porque a história estava sendo escrita. Você olhava para uma paisagem, você via rochas, você via animais voando. Animais não, né? Você via coisas voando, você via coisas nadando, você via coisas paradas que cresciam, davam frutos e tal. E aí você ia ficar lá olhando e falar assim, gente, como são diferentes, né? Essas coisas que voam, essas coisas que não voam, né? Que andam, essas coisas que nadam, essas coisas que ficam paradas, mas de alguma forma, a pessoa que primeiro observou isso, aliás, não que primeiro observou, né, mas que primeiro começou a falar sobre classificar essas formas de vida, que foi o Aristóteles, a gente vai ver aqui, ele viu diferença. Ele viu diferença entre, primeiramente, animais e plantas, né? Então, ele olhou, né, e falou assim, não, a gente tem os animais, né, os bichos, tal, e a gente tem plantas, né? As formas como elas vivem, se relacionam umas com as outras são diferentes, né? A começar que os animais podem se locomover, as plantas não. Então, assim, a primeira forma de classificação mesmo foi distinguir animal de planta. E aí depois houve a necessidade de
esmiuçar um pouco mais e classificar um pouco mais, individualizar um pouco mais esses organismos. E é o que a gente vai ver um pouco na aula de hoje, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um tipo de classificação, vocês conhecem? Ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Na verdade, não tem um tipo de classificação, né? São 7. 7 tipos de classificação. Eu tenho o reino, eu tenho o filo, eu tenho a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. E aí, o que eu posso observar aqui também? Que da parte do reino, a parte do reino é a mais abrangente, tá? Aí depois, quando eu vou classificar um pouco mais, vou para o filo, depois para a classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então a espécie é a parte assim menos abrangente, né? É a parte mais individualizada mesmo, tá? Então vamos seguindo aqui. Na biologia, essa parte que organiza e classifica os seres vivos, a gente chama de sistemática, tá? Então, a sistemática é a área da biologia que se preocupa em organizar, compreender e classificar os seres vivos, tá? Então, a gente tem, né, uma parte específica da biologia que vai classificar os seres vivos e a gente chama de sistemática. Ela estuda principalmente a relação da diversidade. Então, a gente sabe, né, que o nosso ambiente, nosso ecossistema, de uma maneira geral, ele é muito diverso, né? A gente tem várias espécies diferentes de animais, de plantas, de bactérias, de fungos, de algas, enfim, formas de vidas aquáticas, terrestres, enfim, são muitas, né? É uma diversidade muito grande, diversidade é diverso, né? São muitos. Então, a sistemática vai olhar para essa diversidade, vai tentar classificar, vai tentar tirar ela de uma forma tão abrangente e vai reunir em grupos, tá? Exemplo, né, de como isso acontece. A gente também tem uma coisa chamada cladograma, que a gente não vai trabalhar tanto hoje, que é a relação, eu trouxe aqui até um exemplo, depois eu mostro para vocês, que é a relação entre essas espécies. Vocês já viram que a gente tem lá o cladograma de uma espécie X, e aí a gente vê que antes dela tinha uma outra, que depois dela veio outra. Então, essas espécies, uma que vem antes, outra que vem depois, elas são parentes, né? A gente diz isso, né? A espécie C é aparentada da espécie D. Ou seja, num cladograma, quando eu olho, eu vejo, exemplo, o cladograma do ser humano, né? Que somos nós, né? O Homo sapiens. Antes do Homo sapiens, a gente tinha outras formas, né? A gente tinha, a gente teve, né, uma série de, de mudanças, né? Para chegar às espécies que a gente tem hoje. Aí a gente vê também os macacos, né, os primatas, eles fazem parte do mesmo cladograma do ser humano. Mas a gente vê que, assim, todos os seres vivos, eles descendem do mesmo ancestral. Alguém teve que ver ali, uma forma de vida teve que vir primeiro, pode ter sido uma bactéria. Acredita-se, né, que foi uma bactéria aeróbica, ou seja, uma bactéria que usa do oxigênio para respirar. Por quê? A gente traz essa característica até hoje. A gente não precisa de oxigênio. Então, a gente acredita que em algum momento
assim, ao nosso planeta Terra, ele não teve oxigênio sempre, né? Se vocês já estudaram isso, vocês já viram que o nosso planeta, ele já foi inabitável. E aí, em algum momento da história, surgiu uma bactéria que usava o CO2 para respirar e ela jogava o oxigênio para a atmosfera. E aí ela foi limpando essa atmosfera. E aí, em algum momento, houve uma bactéria que usava o oxigênio para respiração. E aí, essa bactéria, né, esse micro-organismo, foi evoluindo nas espécies que a gente tem até hoje. Então, é isso que a gente vê assim, um ancestral comum é o quê? Foi uma forma de vida que é comum para todas as outras. Então, voltando, né, os primatas, eles têm ancestrais comuns com o ser humano. Só que lá na nossa árvorezinha, né, no nosso cladograma, os primatas evoluem para um lado e os humanos para o outro. Então, não é correto a gente dizer, por exemplo, que um ser humano é mais evoluído que um primata. Eles não são da mesma espécie, entendeu? Então, as formas de vida que a gente tem hoje, elas são as mais evoluídas, né? Entre primatas e entre seres humanos. Mas a gente não pode dizer que um é mais evoluído que o outro. A gente pode dizer que é mais inteligente, né? Que tem mais raciocínio, enfim. Mas não que é mais evoluído, até porque nós não evoluímos dos macacos. Nós tivemos um ancestral comum, que a gente pode ver aqui, tipo, os driptecos, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui na colinha. Os driptecos aí evoluíram para os orangotangos, para os gorilas, para os chimpanzés. Aí começou a evolução dos seres humanos, né? Dos australopitecos, neandertales, nananã, tudo aquilo que a gente já viu em algum momento na nossa vida, até chegar no Homo sapiens, que é o que a gente tem hoje, né? A gente tinha os australopitecos, depois os neandertales, e aí, os Homo erectus primeiro, né? Depois Homo neandertales e por último o Homo sapiens. Então, nós somos a forma mais evoluída da nossa espécie, tá? Eu gosto sempre de frisar essas coisas, porque às vezes a gente tem muitas informações incorretas, né? Que a gente vem trazendo a vida inteira. A gente acha que tá certo o que a gente fala, ou porque viu uma imagenzinha, o homem evoluiu do macaco, porque eu vi lá naquela imagem. Não, não é isso que quer dizer, tá? Não é bem assim. Então, vamos seguir aqui, né? Seguindo. A sistemática tem como principais objetivos mostrar a diversidade dentro do gênero, né? Então, a gente, como eu falei, a gente vai classificar, pouquinho por pouquinho, essas formas de vida. E aí a gente vai perceber, né, que é bem abrangente, né, as formas de vidas que eu tenho dentro dos mesmos, das mesmas classificações. Exemplo do que eu estou dizendo. Se a gente for pegar os animais, né, a classificação animalia, a gente, dentro dos animais, a gente tem aves, a gente tem animais marinhos, a gente tem seres humanos. Olha a diferença, né, de um pássaro para um ser humano. Em algum momento, se você olha para eles, você vai dizer que eles estão dentro da mesma classificação? Muito difícil, né? Você acreditar que seres tão diferentes estejam dentro da mesma classificação. Só que isso acontece por quê? Eu não vou classificar apenas pela aparência, né? Eu vou usar vários conceitos para poder ir classificando de forma mais específica possível. Então, vamos lá. Descrever a biodiversidade, né, que é a diversidade biológica, é a variedade de formas de vida existentes no mundo. Então, esses são os papéis da sistemática, né? Mostrar a diversidade dentro do gênero, descrever essa biodiversidade,
Inclui, né, a taxonomia, que é a ciência da descoberta, da descrição e classificação das espécies e grupos de espécies com suas normas e princípios, como eu falei com vocês, e também a filogenia, que é a relação evolutiva entre os organismos. Então, a sistemática, ela usa de tudo isso aqui para poder classificar. Ela vai usar a diversidade, né, em si, ou seja, ela vai olhar o que é diferente um do outro, o que é semelhante um do outro, para classificar. Ela vai classificar, né, descrever essas espécies para ver, né, suas semelhanças e diferenças, e ela vai olhar também a filogenia, né, a relação evolutiva, que é o que eu estava explicando para vocês, em relação a cladograma, em relação a espécies que são parentes umas das outras, coisa e tal. O objetivo da classificação dos seres vivos, chamada de taxonomia, foi inicialmente o de organizar as plantas e animais conhecidos em categorias. Então, como eu falei com vocês, tudo começou quando animais e plantas foram separados, né? Então, a coisa mais fácil de ver era que animal era uma coisa e planta era outra, né? Planta tinha uns hábitos, animais tinham outros. Plantas tinham aparências e animais tinham outras aparências, tá? Então, a primeira classificação foi essa: plantas e animais. Posteriormente, a classificação passou a respeitar as relações evolutivas entre organismos, organização mais natural do que a baseada apenas em características externas. Então, antigamente, seria muito fácil você pegar um fungo e, sabe, um cogumelozinho e dizer que ele era uma planta, né? Ele não dá lá na natureza, ele não parece uma árvorezinha. Então eu podia dizer, né, que um fungo era uma planta, mas não está correto, né? Porque se eu for analisar, as plantas, elas fazem fotossíntese, os fungos não. Então o hábito alimentar é diferente. As plantas têm determinadas características, determinadas células que os fungos não têm, tá? Então, houve também muitos erros, né? Lógico, antes de ter conhecimento sobre todas essas coisas. Então, a ideia foi estudar cada vez mais para tentar singularizar cada vez mais. E não só ficar com ideias externas, né? Foi indo mais profundamente em cada característica para tentar classificar da melhor maneira. Para isso, se utilizam também características ecológicas, né? Então, não só o que era visível, começou a também a ser observado o habitat, a cadeia alimentar, né? A gente teve também características fisiológicas para ser para ajudar nessas classificações, que seriam o funcionamento do organismo, né? As células que esse organismo tem, quais são os tipos celulares, qual a forma que esse organismo se reproduz, tá? Tudo isso. Ah, ele põe ovo, ele carrega o filhote na barriga, como é que funciona, tá? Tudo isso e todas as outras que estiverem disponíveis para os táxons em questão. Então, assim, para tudo, para todas as espécies, foi usado várias características, né? Foram observadas várias características para fazer essa classificação de forma mais singular possível, tá? Professor, Oi. o ornitorrinco é de que espécie? Então, o ornitorrinco é uma coisa bem interessante, né? O ornitorrinco, Austrália. Então, assim, lá tem cada espécie louca,
cada coisa fora do comum. Então, assim, a gente classifica, né, os ornitorrincos como mamíferos, semiaquático, porque ele tem uma vida na água e fora dela. Então, a gente chama de semiaquático por conta disso. E ele é um mamífero, mas que ele põe ovos, né? Então, aí a gente vê, né, as questões bem singulares. E com toda certeza, né, para classificar um ornitorrinco como um mamífero, mesmo ele botando ovo, é, foi levado em consideração todas essas situações, essas características que eu falei com vocês aqui, tá? Ô, professora, é verdade que o ornitorrinco que ele brilha no escuro e ele tem veneno nas patas de trás? Que ele tem esse veneno aí, eu já ouvi dizer, né? E é uma forma de defesa dele, né? Que ele tem, na verdade, né? As unhas, né? Essas, essas unhas, essas garras, elas podem causar danos à saúde, né? Porque ele usa aquilo ali para se defender. Agora, brilhar no escuro, eu tô por fora. Só se a gente tem, né, algumas algas, bactérias bioluminescentes, que são essas que brilham assim, né? E pode ser que você tenha visto alguma foto, alguma coisa assim, dele em simbiose com essas bactérias. Mas agora que Então, ele brilha no escuro, eu tô por fora, não sei não. então eu tinha visto um biólogo falando isso aí, que ele tinha isso aí que você falou, que ele brilhava no escuro. Aí ele mostrou uma foto. Aí eu vi, ele tava todo meio que verdeado. Pode ser. Não sei se ele tem bioluminescência, né? Porque eu não sou muito especialista em ornitorrincos, não. Mas a gente tem bactérias na natureza que são bioluminescentes, que têm essa bioluminescência nas suas células e aí faz com que elas brilhem no escuro, tá? Então vamos continuar aqui, ó. O táxon é o grupo de indivíduos que compartilham a extra, as, oh, Jesus, a ancestralidade, ou seja, compartilham algum ancestral em comum. Então, a gente vai chamar de táxon aquele grupo de indivíduos que tem um mesmo ancestral, tá? Na verdade, todos os seres vivos têm o mesmo ancestral, pelaquela historinha que eu contei para vocês, né? Das bactérias, é, que usavam oxigênio ou não e tudo mais. Mas existem classificações mais específicas, né? Então, esses organismos que têm o mesmo ancestral, né, que compartilham a ancestralidade, a gente chama de táxon, tá? Nos últimos anos, têm sido tentadas classificações baseadas na semelhança entre genomas, né, entre o DNA. Então, conforme nós vamos evoluindo, né, o nosso planeta, as espécies, e a gente vai descobrindo novas coisas, nós vamos incluindo essas coisas é, na classificação dos seres vivos. Então, o DNA também é uma forma de estudar e de ver semelhanças entre as espécies, tá? Com grandes avanços entre algumas áreas, especialmente quando se juntam essas informações aquelas oriundas de outros campos da biologia. Então, o DNA ele vem sendo estudado para diversas coisas, não apenas para saber se o grau de parentesco entre indivíduos, assim, né? É filho, é mãe, é avô, é pai, o que, sei lá. Não só para isso, tá? Também para classificação dos seres vivos e para diversas outras coisas no campo da biologia, tá? Como, por exemplo, a gente teve, né, a pandemia do coronavírus e estudou-se o DNA, né, das pessoas, estudou-se a estrutura dos vírus, né, para ver o que que fazia com que certas pessoas tivessem mais problemas quando
eram infectadas pelo coronavírus do que outras, né? A gente então usa o estudo do DNA para diversas situações, tá? Não só aqui para classificar seres vivos, né? A gente usa para tentar descobrir e curar doenças e infinitas outras coisas, tá? O primeiro sistema de classificação foi o de Aristóteles no século IV antes de Cristo. Que eu falei para vocês, olha quanto tempo os seres humanos eles já eram curiosos e já queriam classificar e descobrir coisas, né? Aristóteles ordenou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não o sangue vermelho. Então, olha só qual foi a forma que o Aristóteles seguiu ali, né, para classificar esses animais, né? Animais pelo tipo de reprodução, botava ovo, carregava o filhote na barriga, ou tem o sangue vermelho, não tem? A barata não tem sangue vermelho, mas um coelho tem, sabe? Ele foi por aí. O seu discípulo, Teofrasto, voltado para a botânica, ele já ele, né, se interessou mais pela botânica, pelas plantas. Ele dividia as plantas em ervas, com caules pequenos e moles, arbustos com vários caules lenhosos e porte mediano, ou árvores com um único tronco lenhoso. Então, assim, há muitos e muitos anos, né, já se começava as classificações e olhando aqui, né, pela tecnologia disponível na época, que eram os olhos das pessoas, eles conseguiram classificar de alguma forma pelo aquilo que eles viam, né? Então, eles viam os animais botando ovo, animais parindo. Eles viam plantas muito pequenininhas, plantas de porte médio e plantas maiores. Então, né, eles foram classificando pelo que eles viam, né? E o Teofrasto também classificou os animais como úteis, os animais que eram úteis aos seres humanos, que serviam de alimento, que serviam para, sei lá, carregar carga, nocivos, né, os que ofereciam algum tipo de perigo, ou os indiferentes, que no caso não prestavam para nada ou também não ofereciam nenhum perigo, eram indiferentes, né? Então ele classificou os animais de uma forma ainda mais diferente, né? Do Aristóteles. O Aristóteles via pelo meio de reprodução e por ter não sangue vermelho. Já o Teofrasto via o que eram úteis, os que ofereciam algum perigo ou os que eram indiferentes, né? Não é perigoso nem nada. Gente, vou dar só uma pausa aqui para eu colocar o celular para carregar e continuar aqui pelo computador. Vocês me digam se o áudio ele está bom. Estão me ouvindo? Agora deu retorno aqui no celular. Vocês estão ouvindo, né? Eu vou sair pelo telefone, porque eu não estou conseguindo pôr o celular para carregar.
E aí a gente não fica sem áudio, né? Vocês estão ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Eu só não vou conseguir acompanhar o chat. Então, como somos poucos, eu vou deixar o microfone aberto. Vocês deixam fechado, tá? Se precisar perguntar alguma coisa, vocês ligam o microfone e perguntam, tá? Eu vou ficar só com o computador, então não vou conseguir olhar o chat, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui, o que a gente já viu, né? Nananã. Paramos aqui. E aí a gente tem a foto aqui, né? Na verdade, uma escultura do Aristóteles, que viveu de 384 a 322 antes de Cristo. Eu quis colocar aqui para que vocês vissem o quanto são pessoas assim, né, antigas, né? O quanto há muitos e muitos anos atrás já tinham esse interesse, né, em classificar, em conhecer, em descobrir coisas. E a gente tem o Teofrasto, que viveu de 307 a 285 antes de Cristo, né? Então vamos lá. Nos séculos 17 e 18, os botânicos e zoólogos começaram a delinear o atual sistema de categorias, ainda baseados em características anatômicas superficiais. Então, ainda nos séculos 17 e 18, os botânicos e zoólogos, né, botânicos que estudam as plantas, estudam os animais, né, começaram a categorizar um pouco mais, né, as plantas e os animais, mas ainda assim baseados em características físicas, né? Características daquilo que eles conseguiam ver, foi pela falta de toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue classificar de forma mais eficiente, é, porém, porque a gente tem outras formas, né, para classificar. Mas antigamente, como eu falei, só tinham os olhos e algumas informações. Então, eles usavam o que eles podiam ver para poder classificar. No entanto, como a ancestralidade comum pode ser a causa de tais semelhanças, este sistema demonstrou aproximar-se da natureza e continua sendo a base da classificação atual. Então, como eu falei com vocês, né? As semelhanças físicas, né? Nem sempre vão classificar os animais no, no, nos mesmos, como eu posso dizer, nos mesmos grupos, né? O que classifica realmente, né, o que é levado em consideração até hoje é a natureza daqueles animais ou plantas, né, ou bactérias, enfim, não só as características físicas, mas também as características evolutivas, tá? Então usa-se muito mais as características evolutivas para classificar os seres do que as visuais, né? Digamos assim. Linneu fez o primeiro trabalho extenso de categorização em 1758, criando a hierarquia atual. Então, esse senhor aqui, ele foi o primeiro a fazer um trabalho assim realmente extenso. Ele se dedicou pra caramba para classificar esses seres vivos com a maior parte de informações possíveis, né? Com tudo que ele conseguia, e ele conseguiu, né, fazer um trabalho bem grande, né, de categorização lá em 1758, que foi o que é a base para o sistema que a gente tem até hoje, tá?
A partir de Darwin, a evolução passou a ser considerada como paradigma central da biologia. Então, quando Darwin pegou as espécies, né, já classificadas pelo Aristóteles, pelo Teofrasto, pelo Linneu, o Darwin foi trabalhar de forma mais específica ainda. Então, assim, ele passou a prestar atenção nos hábitos alimentares das espécies de aves, a forma como aquela espécie se comportava em determinado ambiente, em outro ambiente. Ele passou a viajar o mundo para procurar espécies parecidas em outros países, passou até pelo Brasil. Então, assim, é, entender e classificar as espécies a partir do Darwin passou a ser a ideia principal da biologia, né? E com isso, evidências da paleontologia sobre formas ancestrais e da embriologia sobre semelhanças nos primeiros estágios da vida também passaram a ser temas principais da biologia. Então, né, Darwin queria entender como Linneu usou a ancestralidade para classificar, né, aqueles seres vivos. E aí, as evidências da paleontologia, né, no caso dos fósseis e tudo mais, também começou a ser muito utilizada para fazer essas classificações, como eu falei com vocês, né? Olhando não só as características físicas, mas também de ancestralidade, os ancestrais comuns, da onde vieram aqueles indivíduos e se vieram a partir de um mesmo grupo, né? A embriologia, que no caso é a parte da, da gestação, digamos assim, né? Dos seres. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês vão ver que várias espécies diferentes nos Professor, só um segundinho. Nos estágios iniciais da vida, eles eram muito parecidos. Diga. os hematófagos foi. Como fala mesmo, gente? Visto em que ano? Que eles viram e falaram o nome da espécie? Espécie não. Então, Grupo. hoje a gente não vai ver essa questão dos cladogramas, mas vale a pena vocês pesquisarem cladogramas e aí você coloca lá a espécie. Cladograma dos hematófagos. Aí você vai ver as espécies, né, que são parentes dela. E assim, nem sempre a gente tem datas, né? A gente tem assim, surgiu tal espécie, e aí essa espécie se ramificou, né, lá no clado, cada raminho daquele a gente chama de clado, né? Ela foi é, ela foi evoluindo e indo para outros sentidos, ó. A gente tem aqui exemplo. Deixa eu olhar aqui. Para quem está perdido aí na conversa, os hematófagos, né, hemato, né, do sangue, são aqueles que usam sangue como forma de Alimento. alimentação. Eu estou tentando ver aqui se a gente tem essa característica. Porque são muitos, muitos, muitos.
muitos cladogramas que a gente encontra. Em algum momento, eu acho que isso vale a pena uma pesquisa, tá? Vale a pena você dar uma pesquisada. Você vai ver que, assim, como eu falei, né? A primeira característica, usar o oxigênio na respiração. E aí evoluíram, né, para várias e várias espécies com essa mesma característica. Então a gente vê isso como um hábito em comum. A questão de se alimentar através do sangue, a gente tem insetos, né? A gente não vê, por exemplo, seres humanos se alimentando de sangue. Se tiver misericórdia, hein? Isso aí, crime, né? Enfim, é, são, são em determinados momentos a gente vai ver que os ramos ali da evolução eles vão se dispersando para lados diferentes, tá? Aí a gente tem os artrópodes, a gente tem, é, aliás, né, quando começa lá os insetos, a gente tem as mesmas características, os insetos eles têm o corpo dividido é, em X partes, eles têm X quantidade de patas, eles se alimentam, aí tem os que se alimentam, né, de sangue, os que se alimentam de outros insetos, tá? Então, assim, tem essas diferenças e tudo isso a gente consegue ver no cladograma, dá para pesquisar. Você vai achar bem interessante, vai achar bastante informação. Seguindo aqui, né? No Obrigada. século XX, de nada. Espero ter conseguido explicar aí de alguma coisa, porque, nossa, gravar tudo isso de cabeça é doideira, tá? Eu sei algumas coisas, mas espero que você tenha entendido que, assim, né? Vai haver um ancestral comum, né, ali naquele grupo de insetos, e aí alguns vão ver que se alimentar do sangue deu certo, né? Aí a seleção natural atua sobre aquela espécie ali, porque os que se alimentam de sangue vão sobreviver, vão se reproduzir, vão perpetuar aquela espécie. Os que de repente se alimentavam de outra coisa não tiveram tanto sucesso assim. E aí aqueles indivíduos foram se perdendo e aquela característica ali se perpetuou, tá? Então, assim, a gente olha o cladograma, a gente vê. É bom você pesquisar o cladograma dos insetos, que aí você vai conseguir ver quando foi mais ou menos que essa característica surgiu, tá bom? Seguindo aqui, né? No século XX, a genética e a fisiologia tornaram-se importantes na classificação, como o uso recente da genética molecular na comparação de códigos genéticos, como eu falei com vocês, né? A partir do momento que a gente vai tendo novas formas, né, novas tecnologias para classificar, elas vão sendo incorporadas na biologia, elas vão sendo usadas na ciência, né, para trazer benefícios, explicações e tudo mais. Programas de computador específicos são usados na análise matemática dos dados, né? Então aqui a gente tem uma fotinho do Darwin e aqui pássaros, né? A gente vê aves, né? Bem parecidas. Qual é a maior diferença que a gente vê aqui? De repente, o tamanho da cabeça, o tamanho do bico, porque um bico é específico para, sei lá, se alimentar de frutas, de casquinhas, de, 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 de cascas mais lisas. Outro com a pontinha mais afiada, que é para abrir sementes, tá? Então, o Darwin ele começou a prestar atenção nessas coisas, tá? Nessas evidências. Ele tem. Por que será que ele tem um biquinho assim um pouquinho mais torto? E aí ele foi prestar atenção e ele viu que ele usava aquele bico para abrir sementes, né? O outro que não tinha aquela característica só se alimentava
de frutas de casquinha lisa, né? Porque ele não conseguiria abrir a semente e tal. Então, o Darwin ele foi estudando essas informações mais específicas, tá? E hoje, né, com a tecnologia, a gente usa o DNA, né, a genética molecular, para poder comparar os códigos genéticos e até ver da onde que aquela espécie se originou, pelo código genético, pelas semelhanças com outras espécies daquela mesma região e tudo mais, tá? E, né, com a evolução tecnológica, a gente já tem até computadores específicos para fazer a análise desses dados. Já nem precisa de pessoas ficarem lá quebrando a cabeça para analisar esses dados, né? Eles jogam os dados no programa e aí esse programa ele vai dar todo o relatório de semelhança e tudo mais. Aí aqui que eu falei, né? A semelhança nos primeiros estágios da vida. Aqui a gente tem 1, 2 e 3. A fase, né, bem comecinho lá. Aí depois, tipo, a fase 2 e a fase 3. Se a gente olhar aqui, eu tenho peixe, um exemplo de peixe. Um exemplo de salamandra, muito parecido. E a tartaruga, bem parecida com a galinha, que por sua vez muito parecida com porco, muito parecido com carneiro, muito parecido com coelho, muito parecido com humano. Se a gente olhar essa primeira fase aqui, né, da embriologia, que eu falei com vocês, né, que são o estágio lá do embrião, da formação do indivíduo, você não consegue distinguir as espécies. Aí na segunda fase, a gente já vê um pouquinho mais diferente, né? Na terceira, então, a gente já consegue distinguir um pouco melhor. Mas aí a gente vê a semelhança entre os mamíferos, ó, né? Ao porco, carneiro, coelho e humano. Olha como eles são muito semelhantes, tá? Então, pessoal, por isso que eu falei que a gente usa diversas características para classificar os seres vivos, né? E aqui a gente tem os mamíferos, olha como na embriologia os mamíferos são super parecidos. Então, né, por essa e outras semelhanças, eles foram classificados dentro do mesmo grupo, tá? De acordo com a classificação vigente das espécies descritas, são agrupadas em gêneros, né? Então, hoje, a gente tem as espécies, que eu tenho aqui, ó, várias espécies, que são descritas em gênero, gênero aqui, que, ai Jesus, que os gêneros, quando reunidos, a gente tem a família, que são essas daqui, a ordem, a classe, o filo e os reinos, né? Então, começando aqui, né? Domínio eucária. O que que é o domínio eucária, né? A gente tem três domínios. A gente tem as bactérias, né? As arqueias e eucária, né? Eucária são os eucariontes. Lá, as bactérias, né? No caso, são os protistas. Eucária são os eucariontes, que tem a ver com o tipo de célula, né? Eu já dei essa aulinha aqui para vocês sobre tipos celulares. E aí, nos reinos, a gente tem 5 reinos, né? Monera, protista, fundi, plantae e animalia. Aqui a gente tem, né, o exemplo do reino animalia. O filo cordata. O que que é esse filo cordata? Cordata é o que tem a coluna vertebral. Então, são os vertebrados, porque a gente tem os animais invertebrados. Aqui, né,
a gente tem o filo cordata, o filo dos que tem coluna vertebral. A classe mamália, que são os mamíferos. Da ordem carnívora, que são os carnívoros. Aí a gente tem Felidae, que são os felinos, Canidae, que são os caninos, Ursidae, que são os ursos, né? Então, olha como que a gente vai classificando. E aí, dentro dessas famílias, a gente tem, aliás, desses gêneros, né? Não, calma. Das famílias, né? Felidae, Canidae, Ursidae, a gente tem os gêneros. Feliz são os gatos domésticos, e esse aqui não conheço. Mas aí tem a pantera, que são a onça, né? E afins. Aí tem canis, que são os cães, né? Lobos. Aí a gente tem ursidae, que são os ursos, né? No gênero ursus. E aí as espécies dentro desses gêneros. Então, assim, como eu tinha mostrado para vocês, né? Da mais específica é a espécie, a mais abrangente o domínio. Aí aqui, ó, sou apaixonada pela ararinha azul, trouxe aqui para a gente ver a classificação da arara azul. Olha só como é que é. A gente tem a espécie Anadorhicus hiacinthinus. Professora, pelo amor de Deus, o que é isso? É grego? Não, não é grego, é latim, tá? Então, a espécie, ela é escrita em latim, beleza? A família, Piscitaceae. A ordem, Piscitaciformes. A classe, Aves. Do filo Chordata, né? Subfilo ali a gente tem Vertebrata, ou seja, ele é um animal que tem coluna vertebral, tem ossos. A longevidade de 80 anos, quando na natureza, né? E ocorre na América do Sul, infelizmente ameaçado de extinção. Ainda bem que temos pessoas que cuidam, né, dessa espécie e tentam reprodução, né, para que a gente não extingua de vez as ararinhas, que infelizmente por conta de comércio ilegal, né, de tráfico de animais selvagens, elas são ameaçadas de extinção, ou seja, são ameaçadas de sumir da face da Terra, não existir nunca mais. Muito triste, né? Então, aqui, a gente vai ver, tá, pessoal, essas informações aqui mais específicas, tá? A gente vai ver. A gente tem agora umas questõezinhas aqui para ver se vocês estão ligados, se vocês conseguiram aprender alguma coisa, ou se estavam dormindo durante a aula. Vamos lá, confio em vocês, hein? A classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que agrupa os seres vivos de acordo com o ancestral mais próximos e padrões observados, o maior número de espécies e o ecossistema, a forma como se alimentam e o habitat, ou características comuns e relações de parentesco evolutivo. Então, como que a taxonomia agrupa os seres vivos? Me digam aí. Abre o microfone aí, gente. Manda a resposta. Eu não consigo olhar o chat. Professora, seria a C? Oi? Seria a C? Será que é só pela forma como se alimentam e onde moram?
Pensa Não, a C que eu assim. falei errado, D. Ah, isso aí, né? Então a gente tem que prestar atenção, né, na opção que esteja assim mais abrangente, né? Pela forma como se alimentam e onde vivem, também é um meio de ser classificado, porém não só, né? O certo é que é a letra D, que ele vai observar as características comuns entre aqueles indivíduos e a relação de parentesco evolutivo. Então, não é só as características que a gente vê, né? Também em relação à evolução. Indique a ordem decrescente de classificação biológica. Quero ver se vocês vão lembrar. Eu acabei de mostrar no exemplo da arara e no exemplo anterior, né? No slide anterior. Será que eu tenho reino, ordem, classe, filo, gênero, família, espécie? Ou reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? É a B, né, professora? Reino, família, ordem, classe, filo, gênero, espécie? Ou reino, filo, gênero, ordem, família? Nanana? Quem falou? Letra B? B ou D? Eu. Você disse B ou D? B. B? Será que está certo? Muito bem. Então, a ordem, né? É o reino, depois o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. E agora aqui, ó, presta atenção. Uma questão de universidade, né? PUC-RJ. O lobo-guará e a onça são dois exemplares da nossa fauna ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais características taxonômicas a que pertencem esses animais. Então, a gente tem o lobo-guará cordado, a onça parda cordado também. Ou seja, ambos têm coluna vertebral. Ambos são mamíferos, ambos são carnívoros. Um é canídeo, o outro felídeo. Aí a gente tem, né, Crisocyon e C, Brachyurus. E para onça, feliz, F concolor. A espécie, né? A espécie é a ultimazinha ali. E aí, olhando essa, essas categorias aí, ele quer saber que os dois animais, né, estão próximos na mesma categoria até. O que que é isso aqui, gente? Eles estão na mesma até essa parte aqui. Me digam aí. Ó, o reino, Seria classe. será? Ó, eu tenho a espécie, vou começar daqui para lá, né? A espécie definida. Depois eu tenho o gênero, depois eu tenho a família, e aí eu tenho a. Classe. Não, Ordem, professora. ordem. A ordem, tá? Então eu tenho, ó, F concolor é a espécie, feliz é o gênero, felídeo é a família, carnívoro é a ordem, mamífero é a classe, filo cordado. E o reino não tá aqui, né? Que seria o animalia, tá? Fácil ou difícil? Isso aqui para gravar
é bom a gente guardar as iniciais, né? Sei lá, tentar alguma forma assim para gravar, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Que, inclusive, uma prova que eu fiz de concurso recentemente caiu isso, tá? Tinha dois animais sendo comparados, e aí a gente tinha que dizer, é, era alguma coisa assim em relação a classificar, e aí dizer até onde eles estariam nos mesmos grupos, depois no que ficou diferente, foi uma coisa assim. Então, tinha que gravar, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Não é difícil, mas isso aqui, né? Tem que dar uma gravadinha para você saber a ordem de escrever tudinho. Nesse caso aqui é gabarito letra E, ordem. Então, eles foram até a ordem carnívoro. Aí depois a família já mudou, né? Um canídeo, outro felídeo. O gênero também mudou e a espécie também mudou, né? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, né? A gente tem os domínios. Domínios. A gente tem bactéria, arqueia e eucária. São os três domínios. São, né, a classificação mais abrangente de todas, né? A primeira classificação. Então, eu classifico os seres vivos em bactérias, arqueias ou eucária. Então, explicando um pouquinho melhor, né? As bactérias são aquelas bactérias que a gente conhece aí. Ah, bactérias que causam doenças, bactérias que são boas para o nosso organismo, bactérias que vivem em simbiose com a gente, né? Com plantas e tal. A gente tem as arqueias, que lá nos primórdios, elas até eram classificadas juntos com as bactérias. Só que elas precisaram de fazer parte de um domínio diferente, porque as características delas eram muito diferentes. Exemplo, as arqueias, além da fisionomia diferente, né? Elas têm características diferentes também. Exemplo, as arqueias são aqueles organismos que conseguem sobreviver em ambientes inóspitos. Seriam aqueles ambientes muito ácidos, ou de muito frio, ou de calor excessivo. Então, eles são aqueles organismos que sobrevivem em ambientes que seriam inóspitos para muitos outros seres vivos, tá? E eles eram classificados junto com as bactérias porque são micro-organismos, né? São organismos microscópios, assim como as bactérias. Então, juntaram tudo que era microscópico da mesma classificação, mas só que eram completamente diferentes. Era como se a gente pegasse, sei lá, gatos e cachorros e botasse na mesma categoria, porque são animais que andam em quatro patas. Não, mas eles são muito diferentes. Só para vocês conseguirem entender que assim também foram com as arqueias e as bactérias, né? Que aí, no caso, as bactérias, a gente vai ter a nomenclatura, né, de eubactéria e as arqueias serão as arquibactérias, tá? A gente vai ver alguns exemplinhos aqui. E aí a gente tem eucária, o domínio eucária, que são os eucariontes, ou seja, os organismos que têm células eucariontes,
que eu também trouxe aqui para a gente lembrar o que é célula procarionte, o que é célula eucarionte, tá? Então, e a gente pode ver aqui que nessa árvorezinha aqui, a filogenética, a gente tem um ancestral comum, que seria aquele que eu falei com vocês, né? Da questão do oxigênio, algum indivíduo surgiu, né? Algum organismo surgiu e propiciou dar vida a todos esses outros, tá? Então a gente tem um ancestral comum, que aqui, olha só como ramificou para coisas diferentes, tá vendo? No ancestral comum, para cá evoluíram as bactérias, as eubactérias, aí subiu para cá, evoluiu as arquibactérias, para cá os protistas, depois plantae e depois a gente tem animalia e fungi, tá? Isso quer dizer que são organismos diferentes, tá? Eles vêm de características semelhantes, mas são organismos diferentes, são espécies diferentes, tá? Que, né, seguiram ali ramos diferentes por serem, né, espécies diferentes, características diferentes, elas tiveram ramos diferentes, tá? Seguindo para a gente aprofundar um pouco mais. Então, né, a primeira organização dos seres vivos em reinos foi criada por Aristóteles, dividindo-os em animais e plantas, como eu falei com vocês, né? O que foi confirmado pelo Linneu, conforme a análise das características. Então, começou lá com Aristóteles e o Linneu deu aquela garibada lá, né? Viu que estava tudo certinho e fez uma análise ainda mais completa, né? Em 1866, o biólogo alemão Ernest Haeckel foi responsável pela criação do reino protista. Em 1956, Herbert Copeland organizou o reino Monera. Então aqui, né, a gente tem uma ordenzinha, né, de como esses reinos foram aparecendo, né? O Aristóteles dividiu os animais e plantas, o Linneu confirmou. O Haeckel foi quem descobriu lá e criou e fez as nomenclaturas lá, né, as iniciais, né, do reino protista, que são dos protozoários. E em 1956, o Copeland organizou o reino Monera, tá? Por fim, em 1969, o biólogo Whittaker propôs também a inclusão do reino dos fungos, totalizando 5 reinos. Porque, como eu falei, né? Apesar dos fungos serem parecidinhos com as plantas, são completamente diferentes, tá? São muito diferentes em muitas características. Então, teve lá a inclusão do reino dos fungos em 1969, mais recente, né? As arqueias, como eu falei para vocês, né, são os micro-organismos procariotos que se assemelham morfologicamente às bactérias, mas possuem tantas características diferentes que foram colocados em um grupo separado, domínio das arqueias. Como eu falei para vocês, né? Morfologicamente eram parecidas com as bactérias, mas tinham tantas características diferentes que teve que se fazer um grupo separado para elas. As arqueias foram descobertas na década de 1970, em ambientes onde se acreditava ser pouco provável encontrar alguma forma de vida. Como eu falei com vocês, né? As arqueias, elas vivem em ambientes inóspitos. Desde então, inóspitos ambientes que não dá para se hospedar, né? Não dá para viver. Mas as arqueobactérias conseguem. Desde então, várias espécies foram identificadas, vivendo em ambientes extremos, como, por exemplo, com alta temperatura ou acidez, assim como ambientes comuns, no solo, água ou em simbiose com outros organismos. Então, pessoal, não é porque as arqueias vivem em ambientes, sobrevivem, né, em ambientes
difíceis para outros seres, que elas só vivem nesses lugares, tá? Não é isso, não. Elas são encontradas em ambientes comuns, porém, ai, Jesus, voltou tudo. Porém, elas sobrevivem em ambientes que não seriam possíveis encontrar outras formas de vida, né? Não seria possível para outros sobreviverem. Voltando tudo, porque eu não sei o que aconteceu, vou falar para frente. Vamos lá. Beleza. E aqui a gente tem um exemplo delas, né? Olhando assim, ai, nossa, parecem bacilos, né? Iguaizinhos aquelas bactériazinhas, os bacilos. Só que não são bacilos, não são bactérias, são arqueias. Que aí, se a gente for olhar de forma mais detalhada, a gente vai ver diferença nas estruturas, diferença em, em várias outras situações, né? Que foi o que propiciou que elas fossem separadas em grupos diferentes. Por isso que eu falo, né? Com a evolução da tecnologia e tudo mais, essas formas de classificação, elas vão evoluindo também, né? Porque a gente vai usando a tecnologia para ajudar na identificação, né, e na classificação dos organismos. Os 5 reinos biológicos, né? Falando de forma mais específica. A gente tem o reino animal, animalia ou metazoa. O reino vegetal, que é o plantae ou metafita. O reino protista ou proctista. O reino fungi e o reino monera. Então, aqui a gente tem exemplos, né? Desses 5 reinos. No reino animal, que também é chamado de animalia ou metazoa, também pode ser visto como metazoários, tá? Os indivíduos desse reino, né? São os metazoários. Então, se você vir essa palavra, metazoário, tá dizendo animal, tá? Tá falando dos animais. O reino vegetal, né? Que são o reino das plantas, que é o reino plantae ou metafita. O reino protista ou Professor, protista. Oi, qual que é o reino dos fungos? O fungi? fungi, isso aí. Ah, tá. Obrigado. De nada. Então, o protista, a gente tem aqui que são os protozoários, tá? Eu trouxe imagens aí dos protozoários para vocês verem. A gente tem o reino fungi, que são aqui, ó, dos fungos, que são desde esses cogumelozinhos que a gente vê, às vezes em tronco de árvore, né? Quanto aquele bolor que dá no pão velho, né? Aquele pão que ficou lá a vida inteira. A levedura, né? Que ajuda lá na fermentação, que faz a cerveja e tudo mais. É um fungo também. Tem gente que confunde com bactéria, mas é fungo, tá? A levedura. E o reino Monera, que são o reino das bactérias, tá? Que a gente tem ali as bactérias, que não entra as arqueias aí, como eu expliquei para vocês, né? Elas são de um domínio diferente. Aí no domínio arqueia, a gente tem as arquibactérias, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, nos domínios bactéria, a gente tem, era para estar escrito Monera aqui, né? O reino Monera, que são das eubactérias. Arqueia, eu tenho as arquibactérias. No Eucária, eu tenho animalia, fungi, plantae e protista, tá? Aí volta tudo para lá de novo.
Então, né, a gente tem essas formas diferentes de nomenclatura e os exemplares aqui. As características dos seres vivos, né? Professora, Oi. o vírus tem que tipo? O vírus, sempre surge essa pergunta. Os vírus, eles não são considerados um ser vivo, porque para ser um ser vivo, ele tem que ter Célula. célula. E o vírus, ele não tem célula. Ele é um organismo, né, um micro-organismo, que ele só passa, entre aspas, a ter vida quando ele se associa à célula de algum ser vivo. Então, como foi lá com o Covid, né? Ele, ao se associar com a célula do ser humano, ele conseguia se proliferar, infectar, se transmitir, evoluir, né? Fazer mudanças. E são organismos tão simples que eles conseguem ter mutações e sofrer mudanças muito rápido, né? Por isso que foi uma coisa tão catastrófica, né? Porque quando a gente começava a conseguir resultado para tratar aquele tipo da Covid, o vírus já tinha evoluído e já tinha piorado, já tinha ficado de uma forma diferente, porque eles são organismos simples, né? Não tem célula. Eles passam a ter, entre aspas, vida quando eles se associam a um organismo que tem célula, a célula desse organismo, né, no caso. Então, os vírus, eles não entram nessa classificação porque eles não são seres vivos, né? E aqui a gente está falando de classificação e características de seres vivos. Então, por isso que a gente não tem fungos. Fungos, ó, vírus, tá bom? Entendi, professora. Obrigado. De nada. Isso sempre, os professores sempre gostam de perguntar, né? Para dar uma confundida aí para ver se vocês estão espertos, né? Mas no caso, os vírus não são considerados seres vivos, porque para ser vivo, ele tem que ter célula, pelo menos uma célula, como o caso de muitas bactérias e protozoários. São organismos unicelulares, ou seja, só tem uma célula, né? No caso dos vírus, eles não têm células. Eles têm o seu material genético, que aí eles se associam às células de outros organismos, e aí sim eles conseguem ter a vida deles lá, o ciclo de infectar e acabar com tudo. Mas enfim, né? Como características dos seres vivos, né? Os seres vivos eles apresentam características que em conjuntos os diferenciam dos seres não vivos, né? Como eu falei com vocês lá no comecinho da aula, que eu mostrei aquela imagem, pedi para vocês me dizerem, né, quais eram os seres vivos daquela imagem. Então, assim, é notório, né, a diferença do ser vivo para o ser não vivo, né? A gente consegue olhar para uma pedra e falar, isso aqui não tem vida, e olhar para uma planta e dizer, isso aqui tem vida, né? É porque eles têm características diferentes. Então, ao organizar os organismos de acordo com as semelhanças, podemos agrupá-los em reinos e assim distingui-los uns aos outros, que é o que eu acabei de apresentar para vocês, né? As principais características, agora falando de forma mais aprofundada, né? As principais características que são observadas para classificar esses seres vivos em reinos diferentes, né? A gente tem o tipo de células que esses seres vivos têm, né? Então, o tipo de células divide os seres vivos que apresentam células eucariontes, como o núcleo celular bem definido, e as células procariontes, onde o material genético fica disperso no citoplasma. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente lembrar, que eu já falei sobre isso aqui com vocês, né? Os tipos de célula. A gente tem dois tipos de células, né? As células eucariontes, onde o núcleo é bem dividido. Isso aqui, pessoal, é o principal para a gente diferenciar uma célula eucarionte
de uma célula procarionte. A célula eucarionte, ela tem um núcleo bem dividido, onde abriga o DNA da célula. Então, as células eucariontes, ó, elas têm mais organelas, tá? Elas têm ribossomos, elas têm mitocôndria, como organela, né? Exemplo de organela. Mitocôndria, retículo endoplasmático liso, rugoso, lisossomo. Os ribossomos, que são importantes em vários processos ali da célula, em processos importantes da célula. E os procariontes, ó, também tem ribossomo, ó, mas tem núcleo? Não tem núcleo. O material genético fica disperso aqui numa região central. Você vê que o material genético não está aqui na parede celular, por exemplo. Está numa região central. Mas olha a diferença da célula eucariótica, que tem um núcleo bem divididinho com DNAzinho aqui, ó, no nucleolo. Ainda tem um compartimento dentro do núcleo para abrigar o DNA de forma bem protegida, bem direitinha. Já a célula procarionte, ela tem um material genético disperso ali no meio. Não, né, professora? Oi? Ela não tem núcleo, né? Não tem núcleo. Então, o material genético fica aqui numa região central da célula, mas não tem um núcleo bem definido como eucarionte. Então, essa é a principal característica que diferencia a presença do núcleo. Ela não tem, a célula procarionte, não tem todas essas organelas, né, que são responsáveis pela respiração da célula, pela digestão dos nutrientes, pela produção de energia, tudo mais, ela não tem. Ela tem aqui os ribossomos, né? Tem membrana plasmática, que é essa parte que ela vai delimitar e proteger, né, a célula em si. Tem a parede celular, que é essa camada também que reveste a célula, né, também uma camada protetora, coisa que a célula eucarionte ela não tem, tá? O flagelo, que normalmente, né, ajuda essa célula a se locomover, é como se fosse um rabinho aqui que ajuda na locomoção. A cápsula, essa parte aqui, né, por fora, que também protege esse micro-organismo. E vocês podem ver aqui, ó, muitos micro-organismos são unicelulares, só tem uma única célula procarionte. Então, isso aqui já é um organismo, entendeu? Com uma única célula. Já seres humanos, animais, né, plantas, que a gente viu que possuem célula eucarionte, eles têm várias dessas células no seu organismo, tá? Diferente dos outros micro-organismos que só vão ter uma única célula, tá? Então, a gente tem, né, os tipos de células são uma forma de caracterizar e classificar os organismos. A gente vai ver outros tipos ali. Vou dar uma pausa para o intervalo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Dá uma pausazinha aqui. A gente pode voltar às 10, tá? Para a gente continuar. Vou deixar pausado aqui. Bebam água, vão ao banheiro, tomam um cafezinho e a gente já continua, tá?